Separamos um tema um tanto quanto ousado para tratarmos nesta noite, porém extremamente relevante para a igreja do século 21. Na década de 70 foi escrito um livro pelo nosso irmão Josh McDowell. Quem me ensinou foi o Fábio. A pronúncia. Esse irmão na década de 70 escreveu Mais que um Carpinteiro. E o seu objetivo naquela época vendeu mais de 15 milhões de livros. E o seu objetivo era justamente mostrar cientificamente, biblicamente, profética e historicamente a divindade de Cristo Jesus. Uma época extremamente de contestação, autocrítica, e a igreja estava sempre na defensiva de provar que as bases da sua fé tinham fundamentos históricos, proféticos altamente comprovados. E esse irmão, com esse livro, Mais que um Carpinteiro, eu recomendo, é um excelente livro. Ele então pôde tratar dessa questão na sua universidade e então esclarecer alguns pontos a respeito da divindade, a ressurreição de Cristo Jesus. Os irmãos sabem que a teologia liberal, e com ela nós devemos nos preocupar, aceita o Jesus histórico com as suas narrativas, mas não aceita o Jesus divino. Os seus milagres sempre têm atribuições, sempre têm explicações racionais, e até mesmo a sua ressurreição é contestada. Porém, nós que abraçamos a teologia ortodoxa mais conservadora, aceitamos a Bíblia na sua totalidade como sendo palavra de Deus. Refutamos o pensamento de que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Refutamos também o pensamento de que a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida em que você experimenta alguma sensação ou tem alguma experiência espiritual. Refutamos tal pensamento porque, independente de experiências ou não experiências emocionais ou não, a Bíblia é a palavra de Deus. Aceitamos cada vírgula, cada tio e cada jota desta palavra. Dentro desse raciocínio, considerando o que o nosso irmão escreveu na década de 70, observando a necessidade da igreja do nosso tempo no século 21, eu e você podemos perceber que, além de obtermos um conhecimento aguçado, aprimorado, bíblico, profundamente bíblico, histórico, profético, a respeito da divindade de Jesus, se faz necessário que eu e você, como igreja do tempo de hoje, entendamos também que a semelhança da importância da divindade de Jesus, a sua igreja, eu e você precisamos compreender ou ter a maior compreensão possível a respeito da sua humanidade. A humanidade de Jesus sempre foi um tema polêmico a ser tratado pela igreja. Já no primeiro século, os gnósticos tentavam introduzir no ambiente da igreja que estava nascendo, surgindo, um pensamento de que, sendo a carne corrompida e mal e depravada, seria impossível que o divino se tornasse carne sem enfrentar a corrupção que nela naturalmente está contida. O apóstolo João, na sua primeira, segunda e terceira carta, trata muito bem a respeito disso, justamente para refutar o conceito ou a ideia de que Jesus era um espírito evoluído ou qualquer coisa que se assemelhasse a isso, mas defendia João que Jesus era literalmente homem, assim como ele era literalmente Deus. Também o apóstolo Paulo, nas suas cartas, principalmente aos Colossenses, ele trabalha nesse sentido, mostrando que não apenas Jesus tinha em si mesmo toda a essência da divindade, mas ele também trouxe consigo a natureza humana. Porque é importante que eu e você tenhamos uma consciência e tenhamos na nossa formação cristã e na nossa mente um conceito correto a respeito da divindade ou da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tempos atuais,
Podemos, ao identificarmos e ao olharmos para a igreja de um modo geral, a igreja cristã do século 21, nós podemos observar que a nossa maior dificuldade não é entendermos as verdades transcendentais que há na Bíblia, ou até mesmo a divindade ou a autenticidade da ressurreição de Cristo Jesus. Uma das maiores dificuldades que a igreja moderna tem é de viver como seres humanos sobre a face da terra. Exatamente em decorrência disso, casos escandalosos, casos tristes que têm abatido a igreja, têm sido evidenciado no seu arraial, no seu ambiente. E quando nós observamos tudo isso, nós entendemos o seguinte: nós desejamos ser pessoas espirituais, desejamos ser pessoas que santifiquem as suas vidas, desejamos ser pessoas que adoramos a Deus e desejamos ser fiéis a Ele na nossa adoração e no nosso louvor. Mas quando se trata de vivermos a nossa humanidade, nós como igreja estamos profundamente fragilizados. Não apenas na nossa perspectiva espiritual, mas na nossa perspectiva psíquica e emocional. Podemos então compreender que precisamos voltar ao passado e nos depararmos com a Escritura para entendermos ou buscarmos ter uma compreensão maior pela qual eu e você possamos viver a nossa humanidade, tendo consciência de que há uma possibilidade de vivê-la na sua exuberância. Isso só se torna possível quando eu e você recebemos instrução do Espírito Santo de Deus e da sua palavra, para compreendermos que o Cristo que nós exaltamos, veneramos, adoramos e bendizemos, caminhou nessa terra, circulou sangue nas suas veias, enfrentou e viveu toda a dinâmica e todas as adversidades e todas as intempéries que eu e você enfrentamos como seres humanos. Hoje nós encerramos as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Se nós fôssemos resumir uma Olimpíada, nós diríamos que ela é nada mais, nada menos do que a exaltação à humanidade. A contemplação da superação, da disciplina, da aplicação, do objetivo, das metas estabelecidas, dos recordes quebrados, dos obstáculos, da superação. E tudo isso nada mais é do que uma exaltação ao ser chamado humano. Eu faria uma pergunta e eu gostaria que você fizesse a você mesmo ou a você mesma. Qual foi a última vez que você disse ao Deus eterno: Senhor Deus, Pai de toda a glória, Criador e sustentador de todo o universo e de toda a criação, eu te dou graças apenas por um detalhe, porque eu sou o ser humano. As intempéries e as lutas que nós enfrentamos como seres humanos e a não compreensão do fato de que o nosso Cristo se tornou carne e habitou entre nós e andou entre nós vivendo simplesmente como um carpinteiro. A falta de um entendimento mais claro nesse sentido tem gerado na vida dos filhos e filhas de Deus uma profunda solidão e uma batalha intensa na tentativa de alcançar a espiritualidade em detrimento da sua humanidade. E muitos de nós vivemos mais as nossas lutas cotidianas sozinhos e sozinhas, porque não entendemos o fato de que o nosso Cristo, ao se fazer carne e vir até nós na terra, Ele viveu na mesma intensidade, enfrentou as mesmas batalhas que eu e você, e por isso não estamos sós.
Quando entendemos a respeito disso e quando olhamos para o Messias de Deus e para o nosso Cristo, nós podemos receber na nossa alma os subsídios necessários para vivermos a nossa humanidade em toda a sua plenitude. A Escritura nos coloca e nos informa que o Verbo, João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne, ou o Verbo se tornou carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Marcos capítulo 6, versículo 3, de 1 a 3, mas eu ressaltaria o 3, Jesus inicia o seu ministério, separando os seus apóstolos, e ele volta para a sua cidade natal, Nazaré, e lá ele vai ministrar e ensinar, e as pessoas dizem: não é este o carpinteiro cujo pai e a mãe, irmãos e irmãs, habitou entre nós? E as pessoas ficavam escandalizadas pelo fato de Jesus ser conhecido por todos eles. E Jesus então diz: olha, sem dúvida alguma o profeta só não tem honra na sua própria pátria. A encarnação de Jesus traz consigo não apenas o aspecto expiatório, substitutivo, através do sacrifício dele, porque no pecado, no próprio corpo, o pecado foi condenado e a justiça divina foi satisfeita, e por isso ele se tornou o perfeito sumo sacerdote, o qual intercede por nós diante do Pai, mas também o qual intercede por nós no dia a dia. E o livro de Hebreus nos garante que, quando o Verbo se fez carne, quando a palavra se fez carne, quando o Logo se fez carne, ele habitou entre nós, e ele, com esses gestos, não apenas abriu a possibilidade do universo espiritual para a humanidade, mas ele enalteceu a humanidade, mostrando a ela o seu devido valor e o seu lugar em todo o projeto criador do Deus eterno. Houve implicações para que o Verbo se tornasse carne, para que esse fato se consumasse na sua totalidade. Porque se Jesus era 100% Deus, ele também o foi 100% homem. Você consegue imaginar isso? Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Que todas as lutas e batalhas que você tem na sua mente e no seu coração, Jesus as enfrentou. É por isso que ele é o perfeito sacerdote que pode socorrer aqueles que recorrem a ele, e ele tem autoridade para o fazer, porque em tudo que nós somos tentados, conforme diz o livro de Hebreus, ele o foi em muito maior intensidade e pode então nos socorrer. Mas quando nós nos esquecemos disso, ficamos tentando galgar degraus da espiritualidade através de penitências, quem sabe, ou talvez uma disciplina aguçada na leitura da Escritura, ou até mesmo em orações, e subimos aos montes, e clamamos nos vales, e clamamos, quando de repente o Deus eterno nessa noite está querendo dizer para você o seguinte: filho, filha, eu quero que tu entendas uma coisa. Além da tua espiritualidade, ou a tua espiritualidade está estreitamente atrelada à tua humanidade. E a tua humanidade, eu a vivi na mesma intensidade. Por isso eu posso ser teu companheiro. Por isso eu posso compreender perfeitamente o que se passa com você. Por isso eu posso interceder por você. Gosto do pensamento de um teólogo chamado A.W. Tozer, da velha geração, quando ele dizia: Jesus estando na terra era Deus conosco, ascendendo aos céus é nós, nos representa diante de Deus. É por isso que ele está na glória, olhando para cada um de nós e intercede por nós. 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus.
Essa implicação trouxe a Jesus, custou a Ele um preço extremamente alto que Ele precisou pagar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma humana. E em se humilhando, ele humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Ao se tornar humano, para enaltecer a nós como seres humanos, para que você viva a tua segunda-feira, não na frustração, no tédio, no vazio e na desilusão daqueles que não têm a quem recorrer. Ao se tornar humano, Ele abre as janelas da possibilidade para que a minha segunda-feira, a tua segunda-feira, seja vivida de uma maneira diferente. Porque agora você tem aquele que diz: eis que estarei convosco, com a doce presença do meu Espírito Santo, e os conduzirei a viver não apenas o anseio à espiritualidade, mas a plenitude da vossa humanidade, tendo capazes de adorar, de serem pessoas satisfeitas, de glorificarem, amarem e servirem a Deus. Sendo humano, ao se tornar humano, para se identificar comigo e com você, Ele teve fome. Mateus 21:18 nos fala sobre isso. Sendo humano, ao tabernacular conosco, para que nós pudéssemos ter uma perspectiva diferente de existência nesta terra, Ele teve sede. João 19:18. Ele precisou dormir, descansar, porque assim como nós, Ele se cansou. Muitas vezes nós achamos que Jesus caminhava quase que flutuando sobre nuvens e que nele não havia nenhuma restrição, ou ele não tinha ou sofria nenhum dos sofrimentos ou dos reveses que nós enfrentamos. Engano, queridos, este não é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus, o nosso Messias, é aquele que, a semelhança sua, que de repente nessa noite está cansado, está cansada, ele também teve o seu cansaço. Ele dormiu no barquinho, enquanto iam de Tiberíades até Genezaré. Ele se cansou, João 4:6, quando ele chega diante da mulher samaritana e ele solicita para que ela lhe dê água. Nada disso significa um Cristo débil, fraco, incapaz. Isso significa um Cristo que veio se identificar comigo e com você, para que nos mesmos obstáculos e nos mesmos desafios que nós enfrentamos na nossa humanidade, você possa ter a quem recorrer. Você está triste hoje? O nosso mestre viveu profunda tristeza. A sua tristeza foi tão profunda que ele, estando no Getsemane, ele disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente abatida. E eu quero que vocês compartilhem comigo. Mas eu quero que vocês entendam que a minha tristeza vai ser para vocês motivo de alegria. E ao mesmo tempo vai ser uma fonte inesgotável de acessibilidade, aonde o ser humano pode conduzir a sua tristeza e saber como obter vitória sobre a sua tristeza. O nosso mestre se entristeceu. Mas você quer saber também a sua humanidade, a humanidade de Jesus? Ele chorou. Chorou diante de Jerusalém ao vê-la extremamente afastada do Deus eterno, aguardando o Messias dentro do seu conceito. E ele, ao se deparar sobre Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, povo de Deus escolhido, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não os quiseste. Chegará o tempo em que a tua casa ficará
desolada. Chorou ao ver o seu amigo Lázaro morto e as pessoas ali entristecidas, sem expectativa, porque Maria acreditava que apenas na ressurreição dos mortos é que Lázaro retornaria. Mas o nosso Mestre, para enaltecer e nos ensinar a vivermos a nossa humanidade, ele chorou, não por fraqueza, porque logo em seguida ele ressuscita a Lázaro. Chorou porque na sua humanidade ele sabia que os seus filhos e filhas haveriam de chorar. Mas ele queria transmitir para os seus filhos e filhas, para os seus irmãos e irmãs, que no momento em que o choro se aproximar da sua vida, saiba que o vosso Cristo está convosco, entendendo a tua dor. E ele vai conduzir-te à seguinte expectativa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na sua humanidade, o Cristo de Deus, o nosso Cristo, aquele que veio não apenas para nos perdoar os pecados e nos conduzir à eternidade, mas veio nos capacitar a viver plenamente a nossa humanidade, assim como ele a viveu e se tornou vitorioso. Foi tentado. Nenhum ser humano na face da terra é capaz de sofrer uma tentação direta do Satanás. Nós, seres humanos, sofremos tentações que são permitidas por Deus e parte de hostes e de demônios. Tentação direta de Satanás, nenhum ser humano é capaz de sofrê-la, porque a sua presença provoca uma densa trevas e uma perda total de sentido da própria existência, que levaria o ser humano ao estado de loucura, desespero e morte. Jesus foi tentado diretamente por Satanás. A semelhança de Adão, o primeiro homem. Paulo trabalha sobre isso em Coríntios. Se o primeiro homem, ao ser tentado diretamente por Satanás, cedeu e trouxe toda a consequência para nós, as quais nos impedem de vivermos a nossa humanidade na sua plenitude. Jesus, o segundo homem, o segundo Adão, na mesma proporção do primeiro Adão, foi tentado em muito maior intensidade e triunfou, mesmo sendo humano, para que nós, seres humanos, pudéssemos viver tanto a nossa humanidade na sua plenitude, como uma expectativa futura segura, através do perdão dos pecados e da reconciliação, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Amém, igreja? Fazem 2 semanas e uma das coisas que eu venho mais dizendo ao Senhor Deus é: Senhor Deus, eu te agradeço profundamente por ser humano. Há uma natureza adâmica circulando, tendenciosa para o mal e para o pecado, mas há também a presença gloriosa do Cristo eterno na pessoa do Espírito Santo, que nos ensina, que me ensina e que ensina eu e você a vivermos e a buscarmos galgar o máximo, se não a totalidade da nossa humanidade, mas o máximo da nossa humanidade. E quando eu me refiro ao máximo ou a totalidade da minha e da sua humanidade, diz respeito à tua intelectualidade, diz respeito à tua vida emocional, diz respeito à tua capacidade de ler o mundo com todas as suas nuances, diz respeito à tua capacidade de desenvolver o teu potencial criativo, artístico, nobre, belo e tudo aquilo que torna a humanidade uma criação, segundo a Bíblia, pouco abaixo do que os anjos. Mesmo quando você vai a Cracolândia, como alguns tempos atrás nós fomos, e encontramos naquele submundo pessoas as quais você tem dificuldade de olhar para elas como pessoas, tamanha degradação em que se encontram. Mesmo nesse ambiente, mesmo nesse contexto, acreditem,
Eu e você e todos aqueles que lá estão, somos o que de melhor Deus criou. Por isso Jesus se tornou homem. Por isso Ele tabernaculou conosco. Ele veio exaltar a nossa humanidade. Ele veio nos mostrar que é perfeitamente possível nele viver plenamente não apenas a espiritualidade, mas também a nossa humanidade. Repito, perfeitamente nele, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer, porque eu sou a videira verdadeira. E vocês precisam estar enxertados em mim, não apenas para santificarem as vossas vidas e alcançarem o alto nível de espiritualidade. Também isso, mas também para que vocês possam viver o máximo da sua humanidade, o máximo do ser mãe, o máximo de ser mulher, o máximo de ser pai, o máximo de ser filho, o máximo de ser trabalhador, o máximo de ser cidadão, o máximo da nossa humanidade. Isso não é uma utopia, queridos. Isso está vinculado à humanidade do Cristo, ao qual eu e você amamos e servimos. Se identificou conosco, quando teve empatia, quando não fez acepção de pessoas, quando se identificou com o nosso sofrimento, se identificou com o leproso. Humanamente falando, ninguém poderia tocar naquele homem, era proibido pela própria lei. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que queres que te faça? Disse Jesus ao leproso. Senhor, que eu seja curado. Eu entendo a tua dor. Ser curado. E aquele homem foi purificado da sua lepra. Nesse contexto, nós encontramos a manifestação do divino ao operar o milagre, mas encontramos também a manifestação do Cristo humano ao se identificar com a dor daqueles que sofrem. Se o nosso Cristo viesse nos trazer apenas informações transcendentais sobre o reino futuro que viria, e nos deixasse e nos largasse a nossa própria sorte para vivermos a nossa humanidade, nenhum de nós encontraríamos esperança para as nossas vidas. Ah, quantas pessoas que estão nos ouvindo, talvez pela internet, estão enclausuradas nos seus quartos, em seus apartamentos, quem sabe em seus apartamentos extremamente luxuosos, mas vivendo a solidão das suas almas, vivendo uma verdadeira alienação cósmica, porque tentam viver a sua humanidade, e viver a humanidade não depende de recursos financeiros. Bem por isso que o Mestre, o Senhor Jesus Cristo diz: a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens. A plenitude da vida, tanto da espiritualidade presente como futura, assim como a plenitude de vivermos a nossa humanidade aqui na terra, está atrelada a Ele. Porque eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, façai vós também. Porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se recebemos o testemunho de Deus, dos homens, maior é o testemunho de Deus, diz 1 João 5, e o testemunho de Deus é este: nele estava a vida, nele estava a vida, nele está a vida futura e vida presente. Ó humanidade, irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, ó humanidade que nos assiste pela internet, alma cansada e vazia, destituída de valor existencial, quem sabe nesse exato momento tentando destruir a sua própria vida, porque não há consistência na sua existência, não há valores agregados a ela. Ouçam-me, diz o Senhor. A vida está no Filho de Deus.
e Ele se encarnou e viveu plenamente a nossa humanidade, e enalteceu a minha e a sua humanidade, e viabilizou, tornou acessível a nós seres humanos o recurso para vivê-la em toda a sua plenitude. Se identificou com o Pai. Você é pai, saiba que o nosso Cristo olha para o teu coração e para a tua mente com muito carinho, porque Ele se identificou com o Pai. Ele teve empatia com o Pai, que desesperadamente Ele conduzia o seu filho e clamava: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque há um demônio que se apossa dele, e ele espuma, se lança no fogo, na água, e já me dirigi aos teus discípulos, e eles não puderam repreendê-lo. E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando sofrereis? Até quando sereis impedidos de viverem plenamente a vossa humanidade e de desfrutarem uma vida abundante, a qual eu vim trazer, porque eu trago vida e vida em abundância. Tragam-me o menino. E quando o menino é trazido, o Cristo de Deus, o Deus conosco, repreende aquele espírito e devolve aquele menino para o seu pai, gozando perfeita saúde. Ao viver a sua humanidade, Jesus renunciou a si mesmo, mas não deixou de ser divino, continuou sendo Deus. A complexidade do entendimento está exatamente aí. Em momento algum Ele abriu mão da sua divindade, mas em momento algum Ele abriu mão da sua humanidade, porque Deus não constitui farsa. O que Deus faz tem literalidade, é baseado naquilo que é real, é fato. E a humanidade de Jesus é real, foi um fato consumado na história, a qual determina todo o destino da humanidade, tanto no futuro como no presente. Por que não dizer do nosso mestre humano caminhando entre nós e olhando para aquela multidão e tendo compaixão? E aí o nosso Cristo, preocupado não apenas com a espiritualidade ou com o fato daquele povo estar ali para ouvi-lo, mas preocupado com a sua necessidade física, Ele diz para os discípulos: dai-lhe vós de comer, porque já é tarde, o dia declina. Eu não quero que aqueles que me buscam estejam desamparados. E na impossibilidade humana dos discípulos, o Cristo 100% humano, mas também divino, Ele multiplica os pães, saciando toda a fome daquela multidão. Ele assim o fez, Ele assim agiu, Ele assim procedeu, porque em todas as suas atitudes e gestos e ações, Ele tinha como objetivo resgatar o valor da pessoa humana. Num tempo onde não havia educação secular, não havia escola pública, Ele ensinou nas montanhas. Num tempo quando não havia assistência médica a todos a população, como o INSS, Ele fez questão de atender a todos. Ele não discriminou a ninguém. Essa semana levantei um pensamento no seminário falando a respeito de por que a classe média alta, o índice de suicídio, seja na Europa, ou seja nos países desenvolvidos, ou até mesmo aqui no Brasil, o índice de suicídio dessas pessoas é muito mais alto do que nas periferias das cidades. E aí eu levantei a seguinte tese, e o professor até sugeriu para que isso se tornasse uma tese: a igreja fez opção pelos pobres. É por isso que você não evangeliza o diretor da tua empresa, porque você acha que ele já tem o suficiente, mas a faxineira você deita e rola. A faxineira você tem acesso, porque você acha que o nosso Cristo veio para os pobres. O nosso Cristo
ao assumir a sua humanidade, ele enalteceu a humanidade, indiferente de castas, posições sociais, culturais, filosóficas ou ideológicas. Todo aquele que o abraça tem não somente a sua humanidade restaurada, assim como a sua espiritualidade. Por isso ele conversou com Jairo, o chefe da sinagoga, e recuperou a sua filha, ressuscitou a sua filha. Por isso ele conversou com Zaqueu, o publicano rico, cobrador de impostos, e entrou na sua casa e conviveu com ele. Por isso ele recebeu o jovem rico e o amou, em detrimento da sua riqueza, e lhe desafiou a buscar valores mais elevados do que as suas posses. Então o nosso Cristo, nós podemos compreender que ele nos desafia e nos mostra os passos que eu e você precisamos dar, seguir, para alcançarmos vida plena na nossa humanidade. Não depende de experiências transcendentais, depende de uma conscientização total, segura e absoluta que, em Cristo Jesus, todo o potencial de vida e de humanidade na sua plenitude, em mim e em você, pode ser alcançada. Essa é a grande mensagem da humanidade de Cristo Jesus, além do fato de, no seu próprio corpo, ele pagar o preço da nossa redenção. O desafio que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa noite, irmãos e irmãs, é que eu e você pudéssemos, sob a orientação do Espírito Santo de Deus e numa nova percepção, tendo uma nova ótica a respeito da existência humana de Jesus aqui na terra, estabelecer novos parâmetros, tanto de valores éticos, como padrões comportamentais para a nossa vida, e assim abraçá-los debaixo da regis, ou debaixo da orientação da palavra e dos exemplos do próprio Cristo, e assim vivermos a nossa plenitude de vida. Josaniel, o que você está falando é uma utopia, porque o pecado que circula no nosso corpo nos impede. Sem negar, sem abrir mão da realidade de que o pecado habita em mim e em você, saiba que da mesma maneira o pecado constantemente se fazia presente, tentando desviar Jesus do seu foco. Porque se Jesus não tinha que enfrentar pecado, o que está escrito na Bíblia é uma farsa. Mas a própria Bíblia diz que em tudo que nós somos tentados, Ele o foi em muito maior intensidade. Por isso Ele é capaz de socorrer aqueles que o buscam. Porém, ao ser julgado, Ele disse: quem de vós me convence de pecado? Quem de vós encontra em mim alguma falha? E aqueles que o analisavam, que observavam criteriosamente segundo os padrões da lei de Moisés, tiveram que ficar em silêncio, porque nele não foi encontrado falta alguma. O próprio Pilatos, ao julgá-lo, disse: não encontro nenhuma falta neste homem. Mas, ao viver a sua humanidade, Cristo Jesus enfrentou todas as dificuldades que eu e você enfrentamos. Por isso, nessa noite, Ele diz para cada um de nós: meus filhos, meus irmãos e minhas irmãs, quero desafiá-los nessa noite a não se acostumarem aos vossos pecados, mas a despi-los deles. Lhes mostro o caminho do Calvário aonde eu os paguei, mas lhes mostro o caminho da Galileia por onde eu andei. Lhes mostro as minhas pisadas, para que vocês possam colocar os seus pés exatamente aonde eu pisei. Se assim vocês o fizerem, em obediência a mim e com o desejo de viverem para a glória de Deus, eu descortinarei os horizontes de vocês e os levarei a viver aquilo que vocês jamais imaginaram. O meu reino
já vos está garantido quando vós entregastes a minha vida e receberam-me como Salvador e como Senhor. Porém, aqui na terra, há uma vida plena, há um descanso. A semelhança do povo hebreu que saiu do Egito, há um descanso. Há uma Jerusalém terrestre, há um objetivo que se deve ser alcançado ou galgado. E isso significa viver plenamente toda a tua potencialidade para a glória do Deus Pai. Nessa jornada, filhos e filhas, nessa peregrinação, eu estarei com vocês. Cada dor que vocês sentirem, eu estarei junto. Cada vez que vocês forem tentados, recorram a mim. Cada tristeza que invadirem as vossas almas, busquem-me. Cada angústia, cada perplexidade que tentar invadir o seu coração e a sua mente, espere em mim. Confiem em mim. Debrucem, coloquem as vossas vidas em mim. E eu vos farei viver a abundância de vida, tanto na eternidade como no tempo presente. E o Pai será glorificado, e eu serei glorificado em vós. E a minha igreja encantará o mundo, porque o mundo está para ver uma igreja ou um povo que vive uma abundância de vida. Se há algo que o mundo está cansado de ouvir, é teorias e ensinamentos, mesmo que sejam acadêmicos. O que o mundo espera ver é um povo vivendo a sua plenitude, um povo contagiante, um povo que aonde chega em detrimento das situações econômicas ou sociais do seu país ou do mundo, é um povo que tem esperança, porque o Cristo que venceu todas as coisas, o Cristo que viveu simplesmente como um carpinteiro, o Cristo que viveu na sua simplicidade de vida, mas experimentou a exuberância, nos deu escala de valores, as quais estabelecida em nós, pode produzir um efeito explosivo de vida e dinamismo e realização. Não é a teologia do pessimismo, nem a teologia da derrota, nem a teologia do comodismo, queridos. A teologia do nosso Cristo ao viver sobre a terra era a teologia de valorizarmos aquilo que importa. É a teologia de vivermos a nossa humanidade, mas sabermos que ela pertence ao Deus eterno. Não é a tua alma apenas que pertence ao Deus eterno, é o teu trabalho, é a tua família, é os teus filhos, é a tua intelectualidade, é a tua conta bancária, é o teu potencial profissional, é tudo aquilo que envolve a tua vida. E a minha vida deve estar voltada para a glória de Deus. Foi assim que Jesus viveu. Foi assim que ele ensinou os seus discípulos. E quando eles disseram à mãe, Jesus, permita que o meu filho, um te assente à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo, porque no meu reino, o menor eu faço maior. O meu reino, os valores que devem predominar na vossa existência humana são os valores da simplicidade, do serviço, da humildade. É esse o exemplo que eu deixo para vocês, e através dele eu posso enaltecer a humanidade de vocês e levá-los a viver plenamente a sua existência. Esse é o grande desafio da humanidade de Cristo Jesus. Mostrar-nos que a minha e a tua humanidade está dentro dos planos de Deus. Mostrar-nos que é possível vivê-la em toda a sua plenitude em Cristo Jesus. Mostrar-nos que não estamos sozinhos ou sozinhas na nossa humanidade. Mostrar-nos que há um futuro promissor para aqueles que vivem não apenas a sua espiritualidade, mas vivem também buscam viver a sua humanidade na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Somente em Jesus você pode viver plenamente sua humanidade e espiritualidade, como foi dito por ele, sem mim, nada podeis fazer.
Sua vida, a sua existência como ser humano está obsoleta, cansada, entediada. Jesus diz: nessa noite, meu filho, eu ofereço para você a solução. Vinde a mim. É uma ordem. Vinde a mim. Não é a filosofia, a ideologia, não é os recursos, não é a tecnologia. Por mais que ela seja importante ou que tenha o seu devido valor, Jesus Cristo disse: a sua plenitude de vida e humanidade, o seu descanso está em mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados de ser seres humanos, e eu vou resgatar a tua humanidade. Vinde a mim, vocês que estão cansados da falta de esperança neste mundo e por isso a sua humanidade está desgastada. Vinde a mim, você que mesmo filho ou filha de Deus tem se perguntado que sentido há para a tua existência. Vinde a mim, você que tem tido medo do futuro e por medo do futuro tem comprometido o seu presente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, sentido, razão, objetivo. Tomai sobre vós, aprendei de mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agindo assim, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Essa é a promessa do nosso Mestre. Esse é o convite que Ele faz para mim e para você. Respeitosamente, cavalheiro como Ele sempre o foi, gentil, meigo e doce, amoroso como Ele o é, Ele diz assim: eis que estou à porta aí, bato. Não sou como os demônios que rompem as portas e invadem e possuem. Eu bato, gentilmente. Se você abrir a porta, eu entro. Vou cear com você. Vou almoçar com você. Vou estar com você mesmo nos momentos de solidão. Serei seu amigo e sua amiga. Amarei a você incondicionalmente. Jamais exigirei perfeição de você, porque você não tem. É eu quem vou te dar. Estarei contigo todos os dias das vossas vidas. E sabe o que mais? A semelhança do irmão Álvaro. Quando tu desceres à sepultura, resgatarei-te de lá e trarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, cada um de vocês estejam e experimentam a minha glória, a glória que o Pai me concedeu. Cabe a mim e a você decidir. O livre-arbítrio, o livre direito de escolha é meu e teu. Queres continuar vivendo a tua miséria de vida? Queres ter a tua vida transformada e viver plenamente a tua humanidade? Receba o convite do Cristo que andou na terra, o Emanuel, o Deus que tabernaculou conosco, o Deus que falou conosco, o Deus que tocou em nós, o Deus que nos amou e por nós se entregou. Igreja de Jesus, amados visitantes, se houver entre nós pessoas que ainda não tiveram uma experiência de entrega, de entregar as suas vidas a Cristo Jesus, tomem essa decisão. Em nome de Jesus, tomem essa decisão, porque Ele está de braços abertos, disposto a receber cada um de vocês e conduzi-los a vida e vida em abundância. Independente da tua cor, independente do teu credo, independente da tua nacionalidade, independente da tua idade, independente do teu grau de intelectualidade, independente do teu nível até mesmo moral, a semelhança daquela mulher
que foi acolhida por Cristo em João 8 e fora pega em adultério. Independente de quaisquer circunstância, o nosso Cristo estende as suas mãos e recebe todos aqueles que decididamente querem render-se diante dele. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, tu andastes aqui na terra entre nós. Fascina o nosso coração sabermos que o Senhor sentiu toda a nossa dor, viveu todas as dificuldades que nós aqui vivemos. Fascina o nosso coração saber que o Senhor não se interessa apenas na nossa alma, no nosso espírito, mas na nossa vida como um todo. Fascina o nosso coração sabermos que o Senhor possibilita a nós vivermos plenamente a nossa humanidade. Jesus, Jesus, quanta tristeza campeia em nossa humanidade, quanto a morte circula em nosso meio, quanta angústia nesse exato momento permeia, marca, pontua a vida de tantas pessoas, sejam aqui presentes ou aqueles que nos assistem pela internet. Ó Jesus querido, Senhor e Deus, invocamos o Teu nome e o poder do Teu Espírito Santo, porque só Ele tem a capacidade de invadir os corações e as almas dos seres humanos. Clamamos ao Senhor e suplicamos a bênção da Tua presença poderosa, literal em nós. Louvamos o Teu nome porque o Senhor deixou a Tua glória e viestes habitar conosco. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Declaramos que Te amamos, Senhor, pelo que o Senhor é, Deus e Deus homem. Amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Amamos o Senhor porque o Senhor se manifestou a nós e nos disse que temos valor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. E agora queremos interceder pelas pessoas que estão conosco e que de repente ainda não entenderam quem Tu és e estão tentando viver com as suas lutas, a sua humanidade, e a angústia, a tristeza e a dor têm tomado conta das suas almas. Clamamos por elas, Jesus, que elas nos procurem com o desejo de render-se a Ti. Estaremos à porta, abertos e dispostos a receber essas pessoas e orarmos com elas. Que o Senhor possa ter se revelado a elas, Jesus, tanto como Deus homem, como Deus eterno que intercede por nós nos céus. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que nessa noite vieram Te adorar. Se porventura houver entre nós irmãos ou irmãs abatidos, desiludidas, tristes, sem uma perspectiva futura, que o Senhor restaure a eles, que o Senhor se manifeste a eles de uma maneira tão poderosa, que eles e elas saiam por essas portas com as suas mentes renovadas, com o desejo de pisar onde o Senhor pisou, com o desejo de viver como o Senhor viveu, com o desejo de amar como o Senhor amou, com o desejo de adorar e glorificar o Deus eterno com as suas vidas. Ajuda-nos, Pai, neste propósito. Somos igreja, Jesus, e queremos viver a exuberância do Teu Evangelho. Queremos viver a exuberância da Tua Palavra que nos ensina a viver o dia a dia. Nos abençoe neste propósito e obrigado por esta noite. Que o Teu nome, a Tua glória, o Teu reino e a Tua majestade sejam sempre exaltados. E que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir dia a dia. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. Esse é o clamor da nossa alma. E assim oramos, no nome daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, em nome do Filho de Deus,
Jesus Cristo, o Emanuel, o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, aquele que é digno de ser adorado, aquele diante do qual todas as hostes e potestades se dobrarão, aquele diante do qual todos os joelhos hão de dobrar-se e dizer: só Tu és Senhor, só Tu és Deus. Em nome de Jesus é a nossa oração, e assim dizemos amém e amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos. Gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos encerrar este culto agradecendo pela sua presença, pela sua atenção, pela sua adoração ao nosso Deus nessa noite. Reforçar o convite para os nossos visitantes, para que estejam ali no Salão Millennium, para que possamos ter um momento agradável com todos vocês. E a todos, em geral, uma semana abençoada, vitoriosa, e que as bênçãos de Deus possam acompanhá-los e conduzir cada passo de cada um de vocês nesses dias. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse domingo tão agradável aqui em tua casa, tanto pela manhã quanto agora pela noite, pela oportunidade, pela liberdade que tivemos de celebrar o teu nome e de ouvir a tua voz aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui entre nós, Senhor, e que de alguma forma, Senhor, Tu estejas falando ao coração do Teu povo aqui presente, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as benditas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida presente aqui nesse lugar, estejam sobre a Tua igreja e sobre todo o Teu povo, ó Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Uma semana maravilhosa e abençoada a todos. Muito obrigado.